Teve muito hype, muita conversação sobre o Neo Geo nesses últimos 15 dias, né? Será que vale a pena ter um Neo Geo hoje? Será que não vale a pena ter um Neo Geo hoje? Será que vai subir o preço? Será que vai baixar o preço? A gente vê aí os debates a galera do mundo do retro game aí, principalmente quem tem Neo Geo, quem coleciona Neo Geo, que tá numa loucura tremenda, né? Não sabe o que vai acontecer, não sabe se compensa vender, se não compensa vender, por conta disso. E eu comecei a pensar sobre isso, né? Sobre esse assunto aí, sobre o Neo Geo. Eu que nunca tive um Neo Geo, eu que tive mínimo contato possível com o Neo Geo. O único contato que eu tive com o Neo Geo na minha vida foi em fliperama lá atrás. E olha que eu não era muito de jogar fliperama, eu era muito de locador, assim, né? Jogava fliperama, claro, mas o meu foco não era fliperama. Comecei a pensar, comecei a questionar, assim, será que vale a pena ter Neo Geo hoje em dia? Com esse valor tremendo que é, será que compensa você ter um Neo Geo? E eu fiquei pensando isso. E é sobre isso que eu queria conversar com vocês hoje. Trocar uma ideia, ver o que vocês acham. Se realmente, pra quem, alguém assim como eu, que nunca tive Neo Geo, que o contato com o Neo Geo foi mínimo possível, através de locadora de videogame só no fliperama, vale a pena eu ter um Neo Geo? E é sobre isso que eu queria conversar com vocês aqui hoje. Então, como eu nunca tive esse contato tão próximo com o Neo Geo, só no fliperama, não vai ser um papo de especialista, alguém que entende sobre o Neo Geo. Eu pesquisei um pouco, claro, mas é mais um bate-papo de alguém que está aprendendo também como Neo Geo, assim. Não sei se você entende muito bem. E se você entende, você pode deixar nos comentários aí para me ajudar também, se alguma coisa que eu falei aqui não seja correta. Que o Neo Geo, a gente não tem como negar, né? A gente olhando para um Neo Geo, a gente vê que é um videogame de outro nível, né? Eu assisti alguns vídeos na internet e a galera falando que o Neo Geo é a Ferrari dos videogames, né? Então, assim, a gente percebe que o videogame, aquela robustez, os cartuchos, é uma coisa diferenciada, é uma coisa que você olha e você fala assim, caraca, é diferente, é uma coisa diferente. E por isso que eu comecei a me perguntar, né? A gente que gosta de coleção, a gente que gosta de estar nesse meio aí, o Neo Geo é essencial para sua coleção? Você acha que você tem que ter um Neo Geo na sua coleção? Então, eu fiquei nessa daí, né? E aí eu cheguei a algumas conclusões, assim, da minha cabeça aqui, eu comecei a pensar e acabei chegando em algumas conclusões. Será que o Neo Geo vai ser só mais um videogame aqui dentro? Será que o Neo Geo vai ser aquele videogame que eu vou jogar de verdade? Porque eu não tive não vou ter aquela nostalgia tremenda. Claro, eu joguei no fliperama, alguns jogos e tal, mas não era aquela coisa, aquela constância. Porque muita gente tem a infância baseada no fliperama, né? E no meu caso não é. Eu ia muito em locadora, mas eu ia pra jogar outros jogos. Eu comecei muito em locadora no PlayStation 1, por exemplo, né? Aí é onde eu comecei demais na locadora. Então, não era no fliperama. Mas como eu falei, não tem como negar que o Neo Geo é uma coisa... É lindo, né? Assim, você olhando assim, é uma coisa diferenciada, né? E ainda mais pra década de 90, a galera que tinha esses videogames aí, meu Deus, era só quem tinha grana de verdade, né? Aí a gente começa a pensar, vale a pena? Vamos comprar um Neo Geo? Aí você começa a pesquisar os preços do Neo Geo. Cara, é absurdo, cara. Tá certo que ele teve esse lançamento agora lá, mas, cara, é $1.000, né? Se eu não me engano, e pra chegar aqui no Brasil, a galera fala de entre 7, 10 mil dólares. E os jogos, cara, caraca, mano, é muito caro. Então, tipo assim, além de você ter um videogame muito caro, você vai ter que investir uma grana alta num videogame desse. Uma grana que, rapaz, olha, tem que ter grana, viu? E pra você manter um console desse, cara, porque você comprar um videogame desse, você vai querer os jogos. Não vale a pena você ter só o videogame ali. Eu percebi. Eu vi também que tem alguns cartuchos que são os multijogos, né? Que tem não sei quantos jogos lá. Mas, cara, quem tá no mundo da coleção não é simplesmente só um cartucho. O cara quer ter os jogos, o cara quer... Eu vi, pesquisei ali, a galera fala que tem jogo que vale 30 mil reais. Eu falei, meu Deus, é uma coisa fora de base pra mim, assim, né? No meu ponto de vista, assim, da minha vivência, do meu mundo, assim, né? Pra mim é fora de base, né? Mas não dá pra negar, cara, que é um videogame fantástico, né? Assim, você olhando, assim, dá aquela vontade, viu? Confesso pra vocês que deu aquela vontade. A hora que lançou lá, eu vi a galera falando e tal, eu comecei a pesquisar e tal. Falei, não, mas espera aí, vamos com calma, né?
Tem que colocar os pezinhos no chão, com calma, tranquilo, porque senão a gente acaba colocando os pés pelas mãos, né? Aquela velha história, né, de coleção, focar, né? Mantém seu foco, não importa o que vem aí, mantém seu foco, porque senão você acaba destoando e acaba complicando um pouquinho a situação. E se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever no canal, deixar seu like, porque aqui a gente é sempre um bate-papo, sempre trocando uma ideia, fazendo uma resenha, conversando um pouquinho, aprendendo junto, tá? Eu gosto bastante de ver os comentários de vocês aí, porque agrega muito também, né? Agrega muito conhecimento, muitos comentários de vocês. E é isso, galera. Se você ainda não é inscrito no canal, não deixe de se inscrever no canal, dá essa moral pra nós aí. Curte esse vídeo, comenta, porque ajuda demais. Não, e eu acho que tem uma coisa muito importante aqui. Na época do Neo Geo, na década de 90, quando a galera tinha Super Nintendo, tinha Mega Drive em casa, o Neo Geo era como se fosse o... Cara, você olhava pro Neo Geo assim, era uma coisa absurda, né? E, tipo assim, a qualidade de imagem, de som, era tudo diferenciado. Era uma coisa, assim, fora do comum para aquela realidade que a gente vivia ali naquele momento. E, assim, eu lembro que tinha, tipo, uma aura em volta do Neo Geo, assim, né? Que tinha aquela parada assim, falei, caramba, Neo Geo. Então, por isso que eu falo, quem tinha Neo Geo naquela época, cara, não era qualquer um, não. Era um videogame que não era pra qualquer pessoa, não. A pessoa que tinha o Neo Geo ali, cara, porra, eu vou ser sincero, no meu... Era a mesma coisa de você levar o fliperama pra dentro da sua casa. Era essa sensação. Só que, pra falar a verdade pra vocês, eu nunca conheci na minha época, no meu ciclo, no meu mundo ali, alguém que tivesse o Neo Geo. Nunca. Eu lembro uma vez que quando eu tinha o Super Nintendo, eu queria um Play 1. Logo já lançou ali, mudou 98 por aí. Nessa época, assim, mais ou menos, né? Já tinha o Play 1, mas era nessa época aí. Eu lembro que o meu tio, que era da minha idade, ele falava assim, cara, tem um Neo Geo, eu queria muito, mas ele falava do Neo Geo CD. Ele falava assim, eu queria um Neo Geo CD. Eu falava que eu queria um PlayStation 1 e ele falava assim, não, eu queria um Neo Geo CD. Então, assim, ele falava de um jeito assim, que daí eu fiquei pensando, que cacete que é esse de Neo Geo CD? Eu nem sabia, cara. Moleque, tipo assim, só queria jogar videogame. Então, assim, cara, aí você percebe que era criada tipo uma aura em volta desse videogame, né? E você percebe que essa aura, isso é até hoje, né? Tipo assim, que a galera carrega em volta, assim, do Neo Geo aquela aura, aquela coisa que é o ápice da sua coleção, que é premium demais, assim, entende? Então eu acho que é por isso que o Neo Geo ainda continua tendo esse valor, assim, sabe? Porque veio desde lá de trás. Então, quando a galera que conhecia mais... idealizou uma coisa que se manteve no decorrer do tempo e até hoje, né? E com certeza é uma coisa que era real, né? Porque a gente era acostumado com os Meguinha ali, com o Super Nintendo, que pra mim já era topíssimo, né? E acabou que o Neo Geo se tornou tudo isso daí. Eu acredito que seja mais por isso, né? Por causa que com o tempo ele se manteve, né? A pessoa continuou, quem viveu aquilo lá, continuou com aquilo na cabeça, né? E também porque muita gente não teve, né? Não conseguiu ter. Então ficou naquela, nossa, eu queria ter tanto o Neo Geo, ter tanto. E agora a pessoa de repente tem uma condição e acaba querendo, né? E o valor é absurdo, né? Muito alto, né? Como a gente já falou. Eu penso que pode ser por isso que ele tem essa aura, assim, de superioridade, né? Aí, tipo, eu cheguei na conclusão, assim, que pra mim, vou falar de mim, né? E de quem tá começando, quem tem o mesmo foco que eu, mesma situação minha, assim. O Neo Geo é um videogame que é pra poucos, não é pra muitos, né? Então, assim, na minha realidade, no meu caso, hoje, eu digo hoje, né? No estágio que eu tô na minha coleção, ainda não é um videogame pra mim. Eu pesquisei, fiquei com vontade, mas, cara, hoje o Neo Geo é pra poucos, cara. E infelizmente eu ainda não tô nesse poucos aí. Porque além do preço, além de tudo, vai me tirar do rumo, vai me tirar do foco, vai fazer eu ter um alto investimento numa situação que não era
a que eu pensava para minha coleção. Isso vai acontecer muito, gente. Isso vai acontecer muito nesse ramo do colecionismo, porque sempre vai aparecer alguma coisa, né? Sempre vai aparecer uma oportunidade. E a gente que gosta de videogame, isso mexe com a gente. Isso mexe, porque o hype do Neo Geo é muito alto. Então, assim, todo mundo falando de Neo Geo, Neo Geo, Neo Geo, e aí você entra no YouTube, é Neo Geo pra lá, Neo Geo pra cá, e você acaba pensando, caramba, que isso, gente? E é isso. Então, no meu ponto de vista, pra mim, hoje o Neo Geo não é viável. Amanhã vai ser? Não sei, mas hoje não é. Eu tenho tanta coisa ainda que eu quero ter, que faz sentido pra mim, que eu vivi, e então, assim... Daí, isso faz mais sentido pra mim do que eu ter um Neo Geo hoje. Se eu falar, eu já pensei até ter um fliperama. Eu tenho espaço aqui pra ter fliperama, né? Mas pra mim ter um arcade ali pra mim jogar com a galera, nem precisa ser Neo Geo. Então, assim, mas também não é foco, né? Não vou entrar nessa porque também não é meu foco, mas dá vontade. Então, por isso, tudo que aparece novo, tudo que aparece diferente, a gente quer, a gente precisa, a gente fica com vontade. Mas nem tudo é foco, nem tudo é o que a gente realmente precisa, na verdade, né? E é isso. Então, hoje, no momento da minha vida, da minha coleção, o Neo Geo, infelizmente, não faz sentido pra mim. E por isso eu deixei ele de lado. Essa situação do Neo Geo hoje, pra mim, vai ficar de lado. Quem sabe um dia, né? Quem sabe um dia. Mas hoje não. E pesquisando aí, eu vi algumas opções também. A galera que monta os consoles, né? Pega a placa e tal. E que barateia, né? Mas tira a originalidade. Mas pra jogar é excelente, né? Mas é isso, galera. E pra você, o Neo Geo faz sentido? Tem feito sentido a sua coleção? Fala pra mim, você tem um Neo Geo aí? Fala nos comentários, me explica melhor essa história. Por que você gosta tanto do Neo Geo? Por que ele é esse videogame tão top que a galera fala aí, a Ferrari dos videogames, tá? E se você ainda não é inscrito no canal, não se esquece de se inscrever no canal, deixar o like, compartilhar esse vídeo, que toda semana tem vídeo novo pra vocês. Beleza, galera? Um grande abraço, fiquem com Deus e fui!